Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas de Berserk para entender quem são, de fato, os membros dessa entidade colossal conhecida como a Mão de Deus. Analisaremos cada um deles, suas origens, seus poderes e as referências ocultas que remetem ao terror cósmico, à literatura e ao cinema. Prepare-se, porque o que veremos a seguir ultrapassa os limites da compreensão humana. Ajuste o fone de ouvido, apague as luzes e mantenha a sanidade se puder. Afinal, diante do horror cósmico, até mesmo a razão se curva. Bem-vindo ao universo de fatos. Antes de explorarmos os 5 seres que compõem essa entidade suprema, precisamos entender o que é a Mão de Deus. De acordo com o universo de Berserk, a Mão de Deus é formada por 5 entidades de aparência aterrorizante, dotadas de poderes tão abomináveis que vão desde o controle da realidade até a manipulação dos planos astrais. Eles não são meros demônios ou espíritos poderosos, são a representação cósmica mais brutal do espaço-tempo. Cada um desses seres simboliza um dedo da Mão de Deus. E todos, sem exceção, já foram humanos. Foram escolhidos através da dor, do sofrimento e de um sacrifício inimaginável. Durante o eclipse, um evento que ocorre a cada 206 anos, o abismo concede a esses indivíduos a força necessária para transcender sua natureza mortal, tornando-os alguns dos seres mais aterradores da existência. Eles já não pertencem a este plano. Transformaram-se em algo que está além da vida, da morte e da compreensão humana. Suas formas reais provavelmente são tão complexas que a mente humana seria incapaz de compreendê-las. Aquilo que vemos, suas formas tangíveis, não passam de projeções fragmentadas, pequenas frações de sua imensidão abstrata. Para alguns, são anjos, para outros, demônios. Mas como toda manifestação do horror cósmico, a verdade está além de qualquer rótulo. Suas presenças lembram os cenobitas de Hellraiser e as criações viscerais de Clive Barker, entidades que mesclam prazer, dor e transcendência em uma dança grotesca entre o divino e o infernal. Agora que entendemos a origem dessa força inimaginável, é hora de conhecer cada um dos seus membros. Um por um, do mais angelical ao mais abissal. Fento, o falcão sombrio. Antes de qualquer coisa, precisamos lembrar quem foi Griffith, um homem de beleza quase divina, ambição ilimitada e carisma capaz de mover exércitos. Mas também alguém que, no fundo, sempre escondeu um vazio, um abismo que o consumia lentamente. Quando Behelit, o artefato do destino, despertou durante o eclipse, Griffith foi escolhido. Seu sofrimento, sua dor e sua obsessão o tornaram digno de algo terrível. Foi então que ele renasceu como Fento, um dos 5 membros da Mão de Deus. A partir daquele momento, Griffith deixou de existir. O homem que um dia sonhou em ter um reino se tornou um deus entre monstros. Sua aparência ainda guarda ecos de quem ele foi. Corpo esguio, traços quase femininos, cabelo branco e uma presença angelical. Mas agora, envolto em uma armadura negra com asas que lembram as de um falcão, Fento representa a paródia sombria do herói que já foi. Ele ainda se lembra do passado, entende a natureza humana, sabe o que é o amor, a dor e o sacrifício, mas já não sente nada. Seu coração congelou no instante em que ofereceu tudo ao abismo. Mesmo quando tenta expressar vestígios de humanidade, esses gestos são apenas ecos vazios, lembranças de um ser que deixou de existir. Hoje, Fento é puro ego, poder e frieza. E seu poder é absoluto. Nenhuma espada, lança ou exército pode tocá-lo. Ele manipula a gravidade e o espaço, distorcendo a realidade ao seu redor como se fosse apenas uma extensão de sua vontade.
Pode repelir qualquer ataque físico, criar campos de força invisíveis e gerar poços gravitacionais que esmagam inimigos inteiros, transformando homens de aço em uma só massa disforme de carne e sangue. Se você o enfrentar, não verá apenas um guerreiro. Verá a manifestação viva da inevitabilidade. A figura de Fento remete diretamente ao arquétipo de Lúcifer, o anjo da luz, o mais belo e perfeito da criação, corrompido pela própria ambição. Ambos compartilham o mesmo pecado, acreditar que podem ser deuses. Como Lúcifer, Fento foi guiado pela vaidade e pela busca do poder absoluto. Como Lúcifer, ele caiu, mas sua queda o transformou em algo ainda mais terrível. Fento é a prova de que o horror cósmico não precisa vir de monstros ou criaturas incompreensíveis. Às vezes, ele nasce do ser humano, do brilho mais puro do sonho, corrompido até se tornar escuridão eterna. Ubik, o manipulador do inconsciente. À primeira vista, Ubik pode parecer o mais inofensivo entre os membros da mão de Deus. Pequeno, de aparência quase cômica, com um corpo flutuante e óculos que parecem fundidos ao rosto. Mas o horror em Berserk nunca se revela de forma óbvia. E zombar de Ubik seria um erro fatal. Atrás desse semblante curioso, existe uma das mentes mais perigosas e perversas do abismo. Ele é o arauto da manipulação, o sussurro que habita dentro da mente humana, distorcendo verdades e moldando o destino daqueles que ousam escutá-lo. Ubik raramente fica parado. Está sempre flutuando de um lado para o outro, inquieto, espalhando ideias e sussurros que penetram a consciência de suas vítimas. Seu rosto mantém uma expressão constante de satisfação, com as mãos entrelaçadas como se já soubesse o resultado de cada escolha antes mesmo de ela acontecer. Disse que Ubik conhece todos os segredos do passado, do presente e talvez até do futuro. É uma fonte de conhecimento para os outros membros da mão de Deus, mas também um mestre em usar esse saber para corromper. Sua habilidade mais aterradora é a de invadir o inconsciente humano. Ele conhece os sonhos, os medos e os desejos mais profundos de cada pessoa e os usa para manipular suas decisões. Não impõe nada pela força, apenas distorce a verdade o suficiente para que sua vítima escolha, por vontade própria, o caminho da perdição. É ele quem conduz muitos dos futuros apóstolos ao sacrifício, levando-os a acreditar que estão realizando o desejo de suas almas, quando na verdade estão apenas descendo um degrau mais fundo rumo ao inferno. Ubik revela aquilo que existe no interior da alma, não o que o indivíduo pensa querer, mas o que realmente deseja em sua essência. E esse é o verdadeiro terror, perceber que o monstro não está fora, mas dentro de si. Esteticamente, Ubik lembra um dos cenobitas de Hellraiser, criação de Clive Barker, mas sua essência é mais próxima de um yokai japonês conhecido como Amanojaku, um espírito que provoca os desejos mais sombrios e contraditórios das pessoas, empurrando-as para cometer atos impensáveis. Ubik é a encarnação da perversidade intelectual, da ironia e da manipulação. Um ser que não destrói com as mãos, mas com ideias. E no universo de Berserk, isso o torna um dos mais perigosos de todos. Slann, a deusa da decadência. Entre todos os membros da mão de Deus, apenas um assume uma forma feminina. Seu nome é Slann, e sua presença é a perfeita fusão entre beleza e horror, prazer e agonia. Ela é a personificação da luxúria e da dor, a essência viva do sadismo transformado em divindade. Seu corpo nu, coberto apenas por fragmentos de um tecido orgânico, parece flutuar entre o erótico e o grotesco. Seus cabelos, semelhantes a tentáculos, se movem como serpentes e de suas costas brotam asas negras que lembram as de um anjo caído. Slann é,
ao mesmo tempo irresistível e repulsiva. Ela pode se manifestar em qualquer plano, físico, espiritual ou astral, emergindo de substâncias como sangue, lama ou até das entranhas de criaturas monstruosas. E, ao contrário dos outros membros, Slan demonstra uma fascinação aberta pelos sentimentos humanos, especialmente pelo sofrimento. Para ela, a dor é uma forma de arte. A violência, uma expressão sublime da existência. E o sofrimento, o ápice da beleza. Slan se alimenta do caos emocional, dos gritos, da culpa e do desejo. Observa o colapso das pessoas e o transforma em prazer. Sua risada ecoa como um cântico blasfemo que celebra o sofrimento coletivo. Durante o eclipse, foi ela quem mostrou um interesse particular por Guts. Viu nele algo que poucos poderiam compreender, uma escuridão interior tão intensa que o tornava fascinante. Slan o admira justamente por sua dor, por sua capacidade de suportar o insuportável. Ela não o ama, ela o deseja porque ele representa o abismo em forma humana. Suas ações refletem uma filosofia perversa. Para ela, vida e morte, prazer e dor são faces de uma mesma moeda. E ao unir esses opostos, ela se sente mais próxima da essência do universo, um universo onde nada é puro e tudo é corrupção. Slan foi inspirada na novela Slan, de A. E. Van Vogt, que descreve uma raça de seres superiores com poderes mentais e sensualidade além da compreensão humana. Mas Miura transformou essa inspiração em algo muito mais profundo e perturbador, um ser que se deleita com a decadência da humanidade e encontra prazer na destruição da alma. Slan é o espelho invertido da criação, um lembrete de que, no horror cósmico, o amor e o ódio não são opostos, são apenas manifestações diferentes do mesmo vazio eterno. Conrad, o arquiteto da peste. Entre todos os membros da Mão de Deus, Conrad é talvez o mais enigmático. Pouco se sabe sobre ele, e essa ausência de informações o torna ainda mais inquietante. Enquanto alguns de seus companheiros falam, provocam ou se revelam de alguma forma, Conrad permanece em silêncio, observando, como uma sombra que contamina tudo o que toca. Seu corpo lembra o de um inseto, algo entre uma cochinilha e uma criatura abissal. Seu rosto exibe uma expressão imóvel, com a boca permanentemente aberta e os olhos quase sempre fechados. Quando os abre por breves instantes, parece enxergar dimensões que escapam à percepção humana. Sua forma física já é perturbadora por si só, mas o que realmente o torna temível é o que o cerca, um rastro de podridão, pragas e morte. Conrad não é apenas um mensageiro da destruição, ele é o símbolo da decomposição. Daquilo que apodrece em silêncio, que se multiplica nas sombras e consome tudo a partir de dentro. Em Berserk, ele aparece emergindo de enxames de ratos que se fundem em um único corpo, dando origem à sua presença física. Por isso, muitos acreditam que ele é o responsável pelas pestes e epidemias que assolam o mundo da obra. Ele é o suspiro da morte que se espalha pelo ar antes que alguém perceba. Sua conexão com o horror cósmico é direta, não representa o mal como uma força ativa, mas como um processo inevitável da existência. A entropia, o colapso natural de toda forma de vida. Conrad é o lembrete de que tudo o que nasce carrega dentro de si o germe da destruição. E é nessa verdade incômoda que reside seu poder. Kentaro Miura escolheu o nome Conrad, inspirado no romance Tu Mortal, de Brian Aldiss, uma história sobre um mundo pós-apocalíptico devastado pela guerra e pela radiação. Seu design, por outro lado, foi claramente influenciado pelas pinturas biomecânicas de H.R. Giger, o mesmo artista que deu forma ao Pesadelo de Alien. Conrad
É o silêncio que antecede a ruína. A doença que se espalha sem aviso. A prova de que, no universo de Berserk, a morte não é o fim, é apenas o ciclo natural do horror. Void, o profeta do abismo. De todos os membros da mão de Deus, Void é, sem dúvida, o mais imponente. Sua presença é a própria definição do horror cósmico, fria, silenciosa e inevitável. Ele possui um rosto cadavérico, com os olhos costurados e o topo do crânio aberto, revelando um cérebro exposto que pulsa em um ritmo inquietante. De seu corpo encurvado emergem longos braços esqueléticos, cobertos por um manto que parece feito de trevas líquidas. Void é, ao mesmo tempo, rei e servo do abismo. Embora muitos o considerem o líder da mão de Deus, na verdade, entre eles não existe hierarquia. São peças diferentes de um mesmo poder, fragmentos de uma entidade que transcende a estrutura humana de comando. Ainda assim, Void se destaca. Sua voz é calma, sua postura quase sacerdotal. Mas cada palavra que pronuncia carrega o peso do destino. Ele fala da causalidade como se fosse uma lei divina. Para Void, tudo o que acontece, cada escolha, cada dor, cada sacrifício, é apenas o cumprimento de um plano inevitável traçado pelas forças do abismo. Nada é coincidência. Nada é acaso. Foi ele quem convenceu Griffith a sacrificar seus companheiros durante o eclipse, mostrando-lhe que sua tragédia era apenas o caminho natural de sua própria ascensão. Void não mente. Ele apenas revela o que já estava destinado a acontecer. Sua habilidade é tão aterradora quanto sua filosofia. Pode abrir fendas no espaço, portais que ligam diferentes planos da existência. Essas aberturas funcionam como buracos de realidade, lugares onde o tempo e a matéria perdem sentido. Graças a isso, Void é praticamente intocável, um ser que pode desaparecer e surgir em qualquer ponto do cosmos conforme sua vontade. Entre todos os membros da mão de Deus, é ele quem mais representa o conceito central do horror cósmico. A ideia de que o universo é movido por forças além da compreensão humana e que o livre-arbítrio é apenas uma ilusão reconfortante. Void observa o mundo com a serenidade de quem entende o inevitável. Não julga, não condena. Apenas executa o fluxo natural da existência. Kentaro Miura revelou em uma entrevista que a palavra-chave para compreender a mão de Deus era justamente um termo que em inglês significa vazio. E é exatamente isso que ele representa, o vazio absoluto. O ponto final onde tudo retorna e tudo é esquecido. Void é o eco do nada, a fronteira entre o ser e o inexistente. A lembrança de que, diante do abismo, todo significado é apenas uma construção frágil à beira da aniquilação. A mão de Deus não é apenas um grupo de entidades dentro do universo de Berserk. Ela é a representação simbólica do horror cósmico em sua forma mais pura. O lembrete de que o ser humano nunca foi e jamais será o centro da existência. Cada um de seus membros reflete um aspecto da natureza humana levado ao extremo: a ambição, o desejo, o medo, a decadência e o vazio. São fragmentos daquilo que existe dentro de todos nós, elevados à escala de deuses corrompidos pela essência do abismo. Em Berserk, o horror não nasce apenas dos monstros ou das cenas de violência. Ele surge na constatação de que a dor, a perda e a destruição são partes inevitáveis da realidade, que não existe redenção, apenas ciclos, e que talvez o abismo nunca tenha estado lá fora. Sempre esteve dentro de nós. O universo de Kentaro Miura é um espelho distorcido da condição humana, brutal, poético e cruelmente verdadeiro. E quanto mais olhamos para dentro dele, mais nos aproximamos da loucura. Porque o horror cósmico não se entende, ele se sente.
E uma vez que você o encara de frente, ele jamais o deixará ir. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar explorando comigo os segredos do desconhecido. Compartilhe este vídeo com quem também encara o abismo e comente aí embaixo qual membro da mão de Deus você acha mais perturbador. Nos vemos no próximo mergulho pelo inexplicável. Até lá, mantenha a mente aberta. E lembre-se, o horror cósmico sempre encontra um caminho.